Vamos agora rezar. E aqueles que estão online, juntem-se a nós neste momento enquanto oramos todos juntos em oração. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo seu poder que está em ação hoje. Obrigado por nos abençoar abundantemente, por nos curar completamente, por falar profundamente aos nossos corações, por nos resgatar e nos amar incondicionalmente e por nos guiar com sua luz. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tudo bem, sim. Podem sentar-se, por favor. Uau. Agora eu vejo alguém que infelizmente não tem um ar-condicionado em sua casa. Receba agora mesmo um ar-condicionado. Em nome de Jesus, receba com fé. Aquele que você diz, eu recebo com gratidão e alegria. Você puxa para baixo. Deus está vindo do alto. Agora eu entendo. Parece que há 2 ou 3 aparelhos de ar-condicionado. Receba. Amém. E a profecia em que você acredita é a profecia que está se cumprindo. Amém. Podem sentar-se. Agora, neste dia tão significativo, estou pregando e compartilhando uma mensagem profunda e essencial sobre o crescimento contínuo e a expansão da igreja, especificamente abordando a terceira e crucial sessão deste importante tema. E hoje estou compartilhando com vocês sobre o notável crescimento da igreja. E o meu cajado e o meu bordão, que me oferecem conforto, me consolam. Ou o teu cajado e o teu bordão, que também me trazem consolo, me consolam. O equipamento essencial e completo de um pastor. Muitas pessoas ao longo da história já citaram e se confortaram com o Salmo 23. O Senhor é o meu bom pastor, nada me faltará em minha vida. Amém. Então no versículo 4 que diz: ainda que eu ande pelo vale mais sombrio da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás sempre comigo, me protegendo e me guiando em cada passo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Amém. Portanto, o trabalho na igreja tem a ver com ser um pastor e receber de um pastor. Então, se você está nesta igreja, você vai se beneficiar de Deus através do cajado e do bordão de um pastor. Então, se você realmente não souber como se beneficiar plenamente do cajado e do bordão de um pastor, o cajado e o bordão, que poderiam ter sido uma grande bênção para você, acabarão não sendo realmente uma bênção, porque você não entende completamente o que isso significa de fato. Veja bem, um dia fomos a um restaurante chinês. E nesses restaurantes chineses, eles geralmente têm uma coisa que gira em volta da mesa, sabe? Uma espécie de plataforma giratória, e colocam a comida em cima dela para todos se servirem. Então, à medida que vai girando lentamente, quando chega a sua vez de se servir, você pode se servir do que deseja. Mas veja bem, esse irmão não entendeu completamente o funcionamento do equipamento que estava girando. Então, quando finalmente chegou a vez dele, ele pegou tudo para si, sem deixar absolutamente nada para os outros. É isso que estou dizendo, que você precisa entender o equipamento. Caso contrário, pode interpretar mal o que ele está tentando fazer. Você está realmente entendendo o que estou dizendo?
Então, quando se trata especificamente do cajado e da vara, você precisa compreender o que a vara está fazendo quando a levantam, o que isso significa de fato e o que se espera que ela realize. Certo? Então, se você não entende isso e está em uma igreja, quando o seu pastor levanta a vara e o cajado, em vez de te confortar, isso pode te assustar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Então, deixe-me mostrar a vocês uma imagem de uma vara e um cajado. É isso. Um cajado tem o gancho, tudo bem, em uma ponta que é frequentemente curvado ou em forma de jopa, e a vara é notavelmente curta, algo como uma bengala tradicional ou uma bengala mais substancial e robusta. Tudo bem, tenho certeza de que você não fez isso. Então não é tudo, sabe? Então, a vara e o cajado são para nosso benefício como filhos maravilhosos do Senhor. Amém. Agora, o que são a vara e o cajado? São os equipamentos do pastor. Então, todos na igreja, certo? Se você é um pastor dedicado e comprometido, você deve possuir uma vara e um cajado. E esses são instrumentos espirituais poderosos e simbólicos, mas eles têm um trabalho muito específico e fundamental a desempenhar na orientação e proteção do rebanho. Amém, só? Então, em primeiro lugar, a vara e o cajado servem para guiar e governar com propósito e amor. Amém. Eles são instrumentos essenciais para liderar e governar com sabedoria. Então diga, estou sendo guiado e governado por uma força maior. Amém. Com autoridade. Tudo bem? Portanto, a vara e o cajado são de fato para a liderança e a autoridade divinas que vêm de Deus. Eles representam orientação, proteção e direção espiritual. Amém. E é muito importante que você entenda profundamente a verdadeira liderança e o seu significado. Amém. A liderança e a autoridade que dela emana. Tudo bem? Porque é uma grande e verdadeira bênção ser devidamente liderado. Olá? É uma grande e valiosa lição ter alguém com autoridade sobre sua vida, que esteja ativamente liderando você e exercendo sua autoridade sobre sua vida de forma plena e contínua. Amém. Agora, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, a Bíblia diz, em 1950, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele as governará com um cetro de ferro, com toda a autoridade e poder. Ele vai fazer o quê? Ele vai governá-las com uma vara de ferro. E ele pisa o lagar do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso e Onipotente, o Senhor dos Exércitos. Amém. E você vê no Salmo 23, ele diz, o Senhor é meu pastor, um guia fiel e protetor. Ele me guia suavemente junto às águas tranquilas e restauradoras. Então, é uma grande e profunda bênção ser liderado e ter um líder tão bom e cuidadoso. Líder, um bom líder, tudo bem com você, não é? E então um líder forte. Um líder forte é diferente de uma pessoa teimosa, certo? Um bom líder deve ser forte naquilo que decide, mas isso é diferente de ser apenas teimoso. Algumas pessoas são simplesmente teimosas. Eles não escutam nada. E eles realmente não escutam. Eles nem conseguem receber conselhos. Isso é diferente de ser um líder forte e capaz, alguém que realmente sabe o que está fazendo e como agir de forma eficaz. Tudo bem? Então, é de fundamental importância que todos nós compreendamos claramente que um pastor é, acima de tudo, um líder e uma figura de orientação para a comunidade. Tudo bem? As pessoas estão entrando, então faça isso rapidamente. Abram e entrem rapidamente, por favor. Amém, sim.
Bem, não há ninguém com alguém usando um vestido curto. Encontre um lugar adequado para que isso não se torne uma fonte de grande dificuldade ou complicação. Acho que não há ninguém guiando as pessoas e vocês estão abrindo as portas erradas e tem uma multidão inteira lá atrás. Falta um pouco de coordenação inteligente e direção. Tudo bem, sim. Que bonito. Vocês que estão online, quero que compartilhem. Nós podemos compartilhar. Inscreva-se. Curta, diga ao seu vizinho que o culto está acontecendo. E esta é apenas uma breve e valiosa lição bíblica que estou compartilhando com vocês sobre o significado do cajado e do bastão. Como é uma grande bênção e um conforto para nós em nossa jornada de fé. Amém. É uma grandiosa e significativa bênção para nós na igreja termos uma liderança forte, dedicada e inspiradora. Amém. Agora ele diz que irá governá-los com sabedoria. Ele irá governar e irá liderar com discernimento. Ele me guia com sua mão. Então todos comecem a se beneficiar do cajado que conforta e do bastão que protege. Comecem a se beneficiar. Comecem a se beneficiar, por favor. Não entendam mal o que estou dizendo. Não entendam de forma alguma mal, por favor. Vocês precisam abrir um espaço aqui porque... Alô? Ok. Vocês têm que se mover. Você se move. Sim. Agora você realmente precisa se beneficiar plenamente de ser cuidadosamente liderado e guiado em cada etapa do processo. Você precisa se beneficiar disso. Porque há pessoas que veem a liderança ou um líder como uma pessoa ruim. Veja, como alguém que talvez esteja impondo sua própria vontade e algumas dificuldades significativas às pessoas ao seu redor. Você consegue ver isso claramente, mas na verdade, se você tiver um bom e verdadeiro líder, certo? Ele me guia gentilmente junto às águas tranquilas e serenas, proporcionando paz e segurança. Ele me guia. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e tranquilos. Então, na verdade, você realmente se beneficia e prospera quando é guiado por um bom pastor que cuida de você. Portanto, quando você se junta a uma igreja, você deve realmente se juntar com a esperança genuína de que, através da sábia liderança da igreja, você será conduzido a um bom e próspero lugar em sua vida pessoal. Você entende? Ao longo de toda a sua vida, a liderança que é proporcionada pela igreja e pelo pastor vai te ajudar significativamente na sua caminhada, porque essa é uma das suas principais funções e propósitos. Ele me guia. E por essa muito importante razão, você deve se beneficiar disso. E muitas vezes você vê, por exemplo, você pode ter uma nação, mas dentro da nação existe uma igreja. E assim, dentro da igreja você também possui liderança. A liderança de qualquer nação, a nação em que você está inserido, as pessoas da nação são profundamente afetadas pelo tipo de estilo e pela qualidade da liderança que existe e se manifesta em uma nação. Então, em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que todos aqueles que nascem e vivem naquele reino se tornam pobres, porque é precisamente assim que a natureza e a estrutura daquele país são estabelecidas e funcionam.
Então, seja você um médico, um advogado, um carpinteiro ou o que for, você será pobre por causa do tipo de liderança no reino, naquele reino sim. E é a mesma coisa na igreja. Se você realmente seguir e se beneficiar plenamente da liderança espiritual que está presente naquela igreja, certo? Que é o que significa a vara e o cajado, a força da liderança, entende? E a direção da liderança, que se o pastor está seguindo a Deus, o pastor precisa seguir a Deus para que sua liderança tenha algum valor. Quando o pastor para de seguir a Deus, a sua liderança também se perde. Então, ele realmente não está te guiando para lugar nenhum. Por isso, você deve sempre orar pelos seus pastores, para que eles continuem seguindo a Deus. Porque muitos pastores, muitos de nós, paramos de seguir a Deus, especialmente à medida que envelhecemos. O velho Salomão construiu templos para ídolos, mas o jovem Salomão construiu um templo para Deus. Então, existe uma diferença entre o velho Salomão e o jovem Salomão? Sim. Então, você deve se beneficiar grandemente, você deve ser verdadeiramente abençoado e ricamente agraciado pela liderança sábia e inspiradora que é oferecida a você. Agora, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa te abençoar abundantemente e de forma grandiosa em todos os aspectos da sua vida. Veja bem, se você está atualmente sob uma liderança verdadeiramente boa, sábia e inspirada, como você pode se beneficiar plenamente do governo divino e da orientação espiritual da igreja e da própria presença de Deus que se manifesta por meio do trabalho dedicado e do cuidado pastoral do seu pastor? Quando você vem à igreja assim, você deve realmente esperar que Deus lhe dê algum tipo de direção clara e significativa para a sua vida. Porque uma das principais coisas que você realmente recebe de um pastor é para onde ir e para onde ir em seguida em sua jornada. Você vê sim? Então, de alguma forma, em algum lugar, no meio de tantas conversas, e não importa o tema que é mencionado na igreja sobre o qual estão pregando, não importa o tema? O tema não importa muito. Em algum lugar no meio de tudo isso haverá direção. Direção e sabedoria. A Bíblia ensina que a sabedoria é proveitosa para direcionar. Quando você vem à igreja, a palavra de Deus está sendo pregada. A maior sabedoria do mundo é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a sabedoria é proveitosa para direcionar. Em outras palavras, quando você adquire sabedoria, ela ajuda a te direcionar. Ela ajuda a te direcionar. Sim, muitas vezes eu estou pregando. Não é que eu seja um homem sábio, mas as palavras que estou ensinando, se são da palavra de Deus, são sabedoria. Você sabe o que Jesus disse? Ele disse que eu vou te mostrar a quem você se assemelha. Ele disse, todo homem que ouve a palavra de Deus, você vê e a obedece. É como um homem sábio. Você se torna sábio quando ouve a palavra de Deus e obedece. É como se ele fosse um sábio. Eu o compararia a um homem sábio. Olhe para isso. Eu o comparo a um homem verdadeiramente sábio. Só de ouvir essas palavras você realmente entende e então, ao praticá-las, você se torna como um homem verdadeiramente sábio. Agora se torne como uma pessoa muito sábia. E quando você diz que é sábio, a sabedoria é proveitosa para direcionar. Eclesiastes 10, que acabamos de ver e analisar, é algo muito bom, sabe, para nossa orientação e direcionamento. Tipo, o que exatamente você faz? Entendeu? O que você faz? O que você faz, digamos, para o seu casamento? O que você faz para os seus relacionamentos? O que você faz para os seus negócios? Há tanto para se ver e aprender. É por isso que Deus usa pessoas comuns para serem pastores. Eles também precisam ter suas próprias lutas, caso contrário, não podem ser bons pastores. Eles também precisam ter problemas e falhas e questões. Caso contrário, eles não são verdadeiros pastores, são anjos. Então, às vezes, as dores e os sofrimentos do pastor são realmente pelo povo. Sim,
ele diz que eles serão tocados profundamente pelo sentimento. Veja bem, em Hebreus, no capítulo 5, versículo 4, diz que uma pessoa escolhida é, na verdade, uma pessoa comum que pode ser tocada pelo sentimento da enfermidade, ou seja, pela fraqueza humana. Ele conhece esses sentimentos porque também foi tirado de Hebreus, capítulo 5, versículos 1, 2 e 3. Sim, você sabe, ele pode. Ele consegue sentir e compreender os problemas, porque no fundo ele é apenas um homem comum, como qualquer outro. Então, sim, então é isso que a Escritura diz. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. Não. Em Hebreus capítulo 5, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, é ordenado para servir aos homens. Você entende? Ele é tirado do meio deles. Versículo 2: quem pode ter compaixão é alguém que pode ter sentimentos e empatia. Você entende? Ele pode ter sentimentos profundos e compassivos pelas pessoas que são ignorantes. Você entende? E também para aquelas pessoas que estão completamente fora do caminho correto. Por quê? Porque ele mesmo está cercado por suas próprias enfermidades e fraquezas pessoais. Ele mesmo está rodeado de fraqueza humana. Sim, é por isso que ele pode ter grande misericórdia e compaixão por todos os seres humanos. Você está aí? Sim. E o versículo 3, continue. Versículo 3. E por esse motivo, como pelos outros motivos importantes, ele está ali para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. De qualquer forma, Deus sempre levanta pastores para guiar e você precisa se beneficiar plenamente disso. Você não precisa ficar sentado com seus amigos apenas conversando e perdendo tempo. Chari esperando. Você vai fazer Chari esperar. Cara. Quer dizer, como vamos seguir em frente, Chari? O que vamos fazer? E apenas ouça atentamente as ideias dos amigos e das pessoas da cidade. Não, você recebeu uma grande e maravilhosa bênção. Deus lhe dá um pastor, este é o caminho certo e verdadeiro. Porque ele está de fato lhe dando um pastor com uma vara. Sim, ele está de fato lhe dando um verdadeiro pastor com uma vara e um guia. E um cajado. E ele está te guiando. Então você até olha e vê a vara indo naquela direção e sabe para onde ir o tempo todo quando estou pregando para você. Veja, Deus está tentando falar com você enquanto você vem assim. Deus está tentando te guiar. Sim, o próprio Deus está tentando te guiar. Mas como Deus vai te guiar? Como Deus vai te guiar? Onde você vai encontrar Deus? Você vê? Onde você realmente o verá? Você o verá na grande cidade? Você o verá em Cape Coast? Não, você o vê e o ouve através de um pastor. Você vê? O Senhor é verdadeiramente o meu pastor e por essa razão Ele me guia com sua sabedoria. Ele me guia e me deixa em paz. Então, receba a sua liderança e acolha a sua orientação. Sim, receba a orientação. Sim. E quanto mais você recebe orientação, mais você se beneficia. Sim. É como se alguém tivesse chegado e lhe dado injeções de vitaminas e dito, não preciso. Você não se beneficia das coisas que a pessoa tem. Sim. Porque a pessoa tem injeções carregadas para você. Então, se eu for observar, se eu realmente for olhar, você sabe, começando de uma sala de aula típica, ok, cercado de uma fraqueza inerente e significativa, cercado por o que exatamente neste contexto? Lembre-se do versículo que acabamos de ler, Hebreus 5, versículo 2, que diz que ele mesmo é cercado. Quando dizemos cercado, eu gosto da forma como está escrito. É como se você estivesse inundado de problemas. Sim. Sobrecarregado de problemas. Esse é o pastor. Sim. E é precisamente através dos problemas esmagadores e das dificuldades que a pessoa enfrenta que você pode perceber que tudo isso está, na verdade, te proporcionando e sendo uma valiosa fonte de orientação e sabedoria, a qual você deve aprender a aceitar e a receber com gratidão.
E é por isso que quando você percebe com o passar dos anos que a pessoa foi, através do cajado e do bordão, uma verdadeira fonte de orientação e de apoio, você acaba ficando meio... Você sente que deve a sua vida à pessoa e as pessoas não entendem isso. Por que você ama essa pessoa? Porque você meio que sente que foi completamente guiado, plenamente ajudado, totalmente conduzido e de uma certa forma levado adiante de maneira significativa. Então, se você está aqui e não se beneficia, então você realmente não está se beneficiando. Bem, você sabe, e a igreja continua a crescer a cada dia, à medida que mais e mais pessoas aprendem a valiosa orientação e os ensinamentos. Você sabe, muitas pessoas que não estão em Gana também são minhas ovelhas. Eu me lembro que no ano de 2001, cerca de 2 semanas após o 11 de setembro, uma semana ou 2 depois, eu fui para a América. Eles também são meus. Eles também são minhas ovelhas. E então eu preguei sobre a sabedoria de Deus a partir de Provérbios. Mas eu disse, meu filho, ouça-me. A mensagem do acampamento se chamava, qual é a sua vida agora? Você acredita nisso? Acho que provavelmente foi a única vez, ou uma das poucas vezes, que comecei a dizer, meu filho, ouça minhas palavras, ouça minhas palavras. E então comecei a falar com eles. Eu disse, normalmente eu não digo. Então isso é de 2021 para 2001. Isso foi há exatos 22 anos. Comecei a falar sobre a morte. Eu disse, normalmente eu não digo o que realmente penso, mas hoje eu vou dizer o que penso, de forma muito clara, direta e sem rodeios. Você entende? E eu preguei para eles de todo o meu coração. Muita gente estava presente lá. Então, em um certo momento, comecei a chorar profundamente. Na verdade, eu chorei tanto que não conseguia enxergar a Bíblia. Sim, era como se eu soubesse que eles realmente não iriam me ouvir, entende? Porque assim que eu saí, quase todos eles fizeram exatamente o oposto do que eu havia dito. É como se eles dissessem, você é da África, você não sabe disso, não sabe daquilo, não sabe de nada, não sabe seja lá o que for. E veja, muitas dessas pessoas nunca realmente se beneficiaram de ir para a América como poderiam ter se beneficiado. Sim, porque logo depois disso houve uma crise financeira significativa. Sabe como a situação que estamos passando e vivenciando aqui neste exato momento? Sim, porque todas as coisas são falsas. E as novas palavras que são inventadas e criadas revelam o profundo desespero de viver muito além das suas posses, de ter coisas materiais que você realmente não pode pagar e de ter uma completa falsidade em tudo, até mesmo na prosperidade que se busca. Entendeu? Então, se você está em uma igreja, veja bem, você pode realmente saber o que fazer em breve e como agir de forma apropriada. Sim. Há momentos em que estou pregando, vou te contar. Termine o expediente às 17 ou às 19 ou no dia seguinte. Às vezes, algumas pessoas simplesmente não ouvem e por essa razão acabam pensando que algo realmente não funciona como deveria. Sim, é verdade. É algo verdadeiramente incrível e surpreendente de se observar e compreender. Mas você sabe, até mesmo o ato de casar é quase como uma verdadeira loteria. Agora você realmente não consegue dizer como será a sua vida quando estiver com essa pessoa. Nem mesmo os cristãos, você consegue perceber isso claramente. É realmente incrível, não é mesmo? Sim, é algo que nos surpreende. Então, a tua vara e o teu cajado, esses instrumentos divinos, tentam beneficiar e guiar. Agora, como pastor, eu também lidero e oriento outros pastores. E sou o pastor deles, oferecendo suporte e direção em suas jornadas. Então, quando as pessoas ficam na igreja por um tempo, o que acontece? Infelizmente, algumas pessoas ficam orgulhosas demais para ouvir o que você costumava dizer a elas há 10 anos. Agora elas acham que já sabem
Sim. Você entende o que estou dizendo? Esse homem é velho, e o que ele está dizendo, na verdade, já passou. Sim, então é isso. Como é que você vê algumas pessoas que ficam por tantos anos e de repente um dia tem uma reação diferente? Porque estar por perto na vida te deixa orgulhoso. Porque a Bíblia chama isso de soberba da vida, ou o orgulho que vem da vida. É como se a vida te deixasse orgulhoso. É impressionante. É simplesmente impressionante. Sim. Então, à medida que você permanece na vida por um tempo, o orgulho aparece. Quando você era uma garotinha, você ouvia. Então você diz, sim, isso. Sim, quando você ficar mais velho, talvez não consiga. É por isso que o Esti foi tão notável. A Bíblia diz que ela obedeceu a Mordecaia, assim como você obedeceu a ele quando ela estava hospedada em sua casa. A maioria das pessoas não continua a obedecer a mesma pessoa por muito tempo. Incrível. Sim. Então a vida faz com que o orgulho simplesmente acorde e se manifeste. Então às vezes você vê pessoas se comportando de uma maneira muito, muito má. É basicamente uma rebelião profunda contra a autoridade e a liderança que elas já obedeceram e que as trouxe até o ponto onde estão agora, neste exato momento. Então você começa a se rebelar contra a autoridade. É por isso que estou te dizendo, não perca a grande bênção de ser guiado pela liderança, pela vara e pelo cajado que vem na igreja. Quando você vai à igreja e ouve, vá para a escola, obedeça aos seus pais e seja abençoado. Isso é uma bênção para você. Deus está realmente te guiando através da vara e do cajado do seu pastor. Quando você ouve, não discuta com seu pai. Quando você ouve que absolutamente ninguém, Derek Prince disse, ninguém, certo? Ele não conhece absolutamente ninguém que tenha se saído verdadeiramente bem, que não se dá bem com o seu próprio pai. Ele não conhece ninguém. Então isso significa que Deus está falando com você sobre você e seu pai biológico. Deus está te dizendo, você deve dizer, eu vou me beneficiar da vara e do cajado, da liderança e da orientação que Deus está te dando na casa de Deus. É algo de que você precisa desesperadamente. Você precisa desesperadamente. Um dia eu disse para alguém, adote uma criança. Depois eu perguntei para ela, por que você adotou a criança? E ela disse, por que você disse que eu deveria? Só porque você disse. Eu não sabia, não sei nada sobre isso. Mas porque você disse, eu farei isso e fez isso e acabou sendo uma verdadeira bênção, muitas e muitas vezes você vem e lá está. É exatamente isso que há para fazer. É precisamente isso que há para fazer. E quando você ouviu? Então, se você está aqui, espero que se beneficie. Apenas benefício. Pense cuidadosamente no que Deus tem feito na igreja. Sim, ao longo de todos esses anos. Sabe, Deus realmente quer te abençoar se seu pai tiver tido muito sucesso em sua vida. Você entendeu? Eu estou lhe dizendo, existe uma graça. E Paulo disse que você tem que ser forte na graça que está disponível. E ele também disse, vocês são participantes da minha graça. Filipenses 1:7. Você estará participando da graça que está sobre seu pastor. Sim, essa graça de fato será uma bênção muito grande. Grife isso. Todos vocês são participantes da minha imensa graça. Então, enquanto estamos aqui neste lugar, teu cajado e tua vara, eles me consolam profundamente. A partir de hoje, todos vocês, por favor, não cometam esse erro novamente. Não cometa o erro de estar por perto. E você não aproveita. Quando eles acenam, e isso significa venha. Sabe, às vezes a polícia acena com a lanterna. Você não sabe se eles estão dizendo para você ir ou para você parar. Sim. Aleluia, truly. Número 2. A vara e o cajado abrirão um caminho seguro e certo para você, ó sim, eles certamente farão.
Quando Moisés chegou à terra prometida, ao Mar Vermelho, em Êxodo, capítulo 14, versículo 15, o Senhor disse a Moisés: levante sua vara, estenda sua poderosa mão sobre o mar e o divida, e os filhos de Israel passarão em terra seca. Aleluia. Muitas vezes o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, usa a vara e o cajado para abrir um caminho. Para abrir um caminho e ajudar o seu povo, o povo de Deus, em suas necessidades. É por isso que às vezes providenciamos um ônibus ou tentamos ajudar a transportar você de ônibus. Você entende? Não é porque estamos administrando um negócio de transporte de ônibus, mas é para poder abrir um caminho para você. Deus está tentando abrir um caminho para você. Então, quando você vier à igreja, preste bastante atenção. E você vê que muita ajuda está sendo oferecida hoje antes de encerrarmos. Eles vão fazer algo e mostrar algo para você no seu telefone agora mesmo. Eles vão fazer alguma coisa. É apenas para te ajudar. E também outra coisa muito importante que você pode ver, por exemplo, eu escrevi alguns livros que são bastante relevantes. Os livros realmente serão uma bênção para você. Na verdade, as pessoas até mesmo me convidam para diversos lugares ao redor do mundo e elas sabem o quão longe eu estou de fato. Um dos lugares para onde devo ir é a Argentina. Ah, sim, você estará lá. Você estará lá em breve, muito em breve. De fato, país bagunçado, sim, realmente muito bagunçado, como sempre. Tudo bem, sim. Agora, pessoal, vocês estão todos aí? Me convidem, vocês que leram meus livros e estão aqui presentes. Eles sentem que o que eu escrevi é tão bom e realmente significativo que querem que eu vá, mesmo que seja por apenas um breve período de 45 minutos. Quero dizer, não sei se vocês estão entendendo o que estou dizendo, mesmo que seja 45 minutos. Sabe, um dia viajei para a Ásia para pregar e a pregação durou apenas 45 minutos. É isso mesmo. É só isso? Sim. E depois disso eles estão te abençoando e dizem: ah, disse, isso é tudo. Ei, então agora você está aqui. Você entendeu? E aquele mesmo livro que alguém leu e que é tão abençoado que quer que eu voe e venha, e eu vejo que você não pode realmente comprá-lo de forma alguma, de maneira nenhuma. Talvez você não tenha dinheiro ou algo assim. E depois da igreja, eu vou dar a vocês o que chamamos de tudo para todos. Eu escrevi 100 livros e vou te dar todos os 100 livros de graça no seu celular. Quero dizer, você já ouviu falar de algo assim antes? Por que você acha que estou fazendo isso? É algo especial que estou fazendo para os membros da minha igreja, porque estou tentando abrir um caminho para eles. Eu, além de tudo, estou tentando organizar e abrir um caminho para eles. É isso que estou fazendo. É isso que estou fazendo. E as pessoas não conseguem acreditar. Porque eu daria a você todos os livros que já li? Nós acabamos de lançá-los na última vez. E o motivo pelo qual lançamos é porque um livro é algo muito significativo. Sim. Pegue absolutamente tudo, sim. Tudo aquilo que as pessoas realmente compram. Mas eu estou abrindo um caminho completamente novo. Então, quando você vier à igreja, fique atento ao que está no ar. Senhor, que caminho está sendo aberto para mim em algum lugar? Que caminho está sendo aberto para mim em algum lugar? Certifique-se de aproveitar plenamente. Quando quisemos fazer reuniões de oração há cerca de 2 anos, ou talvez até 3 anos atrás, percebi que você realmente não pode vir aqui às 4 da manhã. Mesmo quando faço o anúncio, será bastante difícil de fato para muitos. Então decidi fazer uma reunião especial de oração em que você pega seu telefone, se conecta e assiste e então participa da reunião de oração e está lá
Assim, até mesmo de casa, tudo foi organizado. Uma maneira de fazer algo está sendo feita para que você também esteja em oração na sua casa. Isso é chamado de reunião de oração de fluxo. Agora é chamado de reunião de oração de fluxo. Uau! Tente sempre ver que Deus está constantemente e verdadeiramente tentando abrir um caminho para você. Na verdade, Jesus é o bom pastor e está sempre abrindo um caminho para você. Sim, mas há certas coisas que eu também não entendi completamente. Eles são sobrenaturais. Deus trará pessoas para a minha vida e essas pessoas abrirão um caminho. Lembro-me de muitos anos atrás, quando eu viajava para o Panamá, um país na América do Sul, e o pastor, por sua própria e notável iniciativa, por conta própria mesmo, comprava passagens aéreas e organizava encontros e reuniões em países distantes, dizendo a todos eles que um grande e abençoado homem de Deus o havia visitado pessoalmente. É assim que já estive em tantos lugares, nem sei por que ele fazia isso. E ele simplesmente me colocava em um avião e voava para a Argentina, voava para a Colômbia, voava para a Bolívia, voava para todo lugar. Eu nunca comprei uma passagem, nunca fiz nada, mas um caminho estava sendo aberto para que eu fosse a todos esses lugares e pregasse a palavra de Deus. Que um caminho seja aberto para você ir aonde precisar ir e que você receba esse caminho em nome de Jesus. A partir de hoje, tente reconhecer quando Deus está abrindo um caminho para você. Você vem à igreja e ninguém nunca te pediu em namoro antes. E o seu pastor está te perguntando, você tem um amado? Imediatamente seu nariz deve se levantar e dizer, eu não tenho. E você percebe que imediatamente um caminho está tentando ser aberto. Sim, nós temos empregos. Às vezes, através da igreja, você pode conseguir um emprego que de outra forma talvez nunca conseguiria, pois a comunidade e as conexões oferecidas pela igreja abrem portas para oportunidades que seriam inacessíveis sem esse apoio e rede de contatos valiosa. Na semana passada, encontrei algumas pessoas, um grupo inteiro, todos me disseram o trabalho que estamos fazendo. Aprendemos a fazer esse trabalho na igreja. Então, a partir de hoje, deixe seu espírito bem aberto. Diga, Senhor, estou vendo alguma vara e outras coisas. Em algum lugar um caminho está sendo aberto para mim. Em algum lugar, de alguma forma, em algum lugar, algo está acontecendo no reino do Espírito. Amém. Bata palmas para Jesus. Você pode se sentar. Número 3. Onde está o número 3? A vara é para tomar novos e importantes territórios. Uau! Conquistando novos territórios. Êxodo capítulo 17, versículo 9 diz, e Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens corajosos e vai até Amaleque, e eu ficarei no topo do monte com a vara de Deus em minha mão. E aconteceu que quando Moisés levantou a sua mão, Israel prevaleceu. E quando ele abaixou a sua mão, Amaleque prevaleceu sobre eles. Então Moisés levantou a vara, e enquanto ele mantinha a vara erguida, orações estavam sendo feitas e novos territórios estavam sendo conquistados para Deus. Então, uma das características de um pastor é que ele está sempre te guiando para algum novo território. E quando as pessoas orgulhosas pararam, cansadas, fazer algo novo, eu disse, nós sempre estivemos aqui. Então, quais são as novidades que você está trazendo? Um verdadeiro pastor. Você vê que ele está conquistando territórios? Vamos tomar todo este campo. Nós vamos comer o capim ali. Não se canse dos novos e promissores territórios para os quais Deus está usando o seu pastor para te levar e guiar com um propósito e direção. Não resista a isso. Não resista a isso. Não resista a isso. Não resista a isso. Não resista às novidades. Um bom pastor está sempre conquistando novos territórios. Aqueles de vocês que já se envolveram com agricultura, veem que quando vão à Suíça, vocês veem campos e veem as vacas em uma parte. Todo o resto você vê ali para as vacas comerem. Eles precisam comer aqui por algum tempo. Depois eles têm que se mudar para um novo território. Eles não conseguem comer no mesmo lugar, é pequeno demais para eles.
É por isso que sabemos que há mais vacas em Anacazu, porque quando as colocamos em um nível pequeno, dissemos: fiquem aqui e comam esta grama. Ah, eles foram e comeram todas as nossas flores, comeram as sebes. Eles foram para, quero dizer, diferentes cantos e destruíram completamente tudo, comeram tudo o que encontraram. Eles estão tomando novos territórios, territórios que não foram dados a eles de forma alguma. E a partir daquele momento decidi que não posso ter vacas conquistando territórios neste campus. Então chamei minha filha, ela estava comemorando o 10º aniversário. Eu disse: é o seu aniversário, vou te dar uma vaca para comer. E comecei a dar todas as minhas preciosas vacas para os meus amados filhos, até que não sobrou mais nenhuma única vaca para mim. Então, talvez você esteja assistindo a este vídeo online e se perguntando profundamente o que exatamente Deus está fazendo em sua vida agora. Fique muito atento, pois Ele está te guiando para algo verdadeiramente novo e significativo. Nós começamos na cantina, na verdade começamos na escola de higiene, devo dizer. E eu senti no meu espírito que deveríamos ir para a cantina da escola de medicina. Mas como eu era estudante de medicina, pensei, se eu for para a cantina e eles virem que sou pastor, eu não vou passar no meu exame final. Então eu esperei, a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então eu esperei pacientemente até terminar a escola no dia 10 de março. E então em junho eu disse à minha pequena congregação, éramos só alguns, talvez uns 100 membros. Eu disse, nós vamos nos mudar. Qual é o problema? 100 membros. Eu disse aos meus 100 membros, vamos para a cantina da escola de medicina e conquistamos um novo território. Bem, a igreja inteira tinha cerca de 100 pessoas. A igreja inteira com todos, menos sentas e tudo. 100. Sim. E fomos para a faculdade de medicina. Quando finalmente chegamos lá, começamos a nos sentir verdadeiramente felizes. Então, às vezes, quando você está realmente feliz onde está, você percebe que Deus enviará um fogo intenso em seus botões para que você não consiga se sentar confortavelmente. E algumas pessoas vieram para nos ameaçar seriamente. E Deus nos conduziu com segurança a Coleno antes que eles sequer percebessem que estávamos no novo lugar. E quando fui ao novo lugar, levei um dos membros da minha igreja comigo. Quando ela viu aquele lugar, disse, que lugar maravilhoso. E eu disse, é aqui que nós vamos ficar. Então ela veio com todos os membros da família, todos os membros da família dela. E enquanto estávamos lá, Deus enviou outro fogo. Olha, se não for para o bem, Deus não permitirá. Você ouviu isso? Foi uma mensagem para alguém. Se não for para o nosso bem maior, Deus certamente não permitirá. De alguma forma, isso vai cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E especificamente em maio do ano de 1998, eles vieram com a clara intenção de derrubar as paredes. O governo, naquele período de 1998, tomou essa decisão de forma oficial. E eles, de fato, derrubaram as paredes da igreja. Oh, sim. E nós estávamos lá. E foi uma mensagem muito poderosa que ouvimos. Você está causando problemas neste canto do mundo e isso é inaceitável. Vamos. Eles quebraram tudo. Naquele mesmo ano de 1998, Deus nos deu o Kishi. Vimos o Pradesh no mesmo dia em que ele foi completamente quebrado. Ei, alguém me levou para usar os Kadeshes naquele mesmo dia. Deixe o povo vir. Que o povo venha depressa antes que a mensagem acabe. Ei, o fogo que está sobre você é para levá-lo ao próximo e melhor lugar. E lá, de fato, tínhamos o Kadesh. Assim que o Cades foi completamente concluído e finalizado e todos os detalhes foram acertados. Campanha Curando Jesus. Ei, Senhor, não há descanso para o gafanhoto, sem comemorações, sem aniversários.
Você nunca nos vê comemorando aniversários nesta igreja. Não que não seja bom, é uma coisa boa. Mas nós simplesmente não fazemos isso. Não nos lembramos. Depois fui transferido de Tedesh para Legn, uma mudança de local para trabalhar no Commonwealth Hall e também no refeitório. Era lindo no domingo, um dia especial. Às vezes eles dirão: vocês não podem se encontrar aqui neste espaço. Vai aqui, vai ali, indicando outros lugares para se reunir ou realizar atividades. Faça isso, vá ali. Ei. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então alguém nos trouxe aqui, a um lugar pequeno. É uma terra pantanosa, cheia de muita água e rios. Você vê o rio? Às vezes haverá água no... Sim, todo esse lugar era água. Sim, eu disse que pode funcionar. Vamos tentar. Nós viremos aqui. Novos territórios. Porque o Senhor é meu pastor e Ele sempre me guia para novos territórios. E você ficará surpreso um dia quando anunciarmos que estamos começando outra igreja novamente. Diga ao seu vizinho que há algo novo para você. Há algo novo para você. Sim. Por favor, tente se beneficiar. Tente se beneficiar. Tente se beneficiar. Tente se beneficiar das coisas novas. Novos capítulos. Não fique bravo. Você sabe, nós somos seres humanos, então gostamos do que estamos acostumados. Por isso, quando os israelitas saíram do Egito, eles disseram: queremos voltar para o Egito, onde estávamos bem. Estávamos bem lá, não havia tensão nenhuma. É que tivemos um trabalho duro, mas não é nada ruim comparado a este deserto. Queremos voltar. Você não volta. Estamos avançando. Receber. Ouça agora mesmo, por favor. Território de algo novo. Nova vida. Nova família. Coisas novas. Novas áreas. Isso é algo que acontece em uma igreja. Receba em nome de Jesus. Não. Puxe-o do céu agora e receba em nome de Jesus Cristo. Sim. Quanto a mim, estou sempre com grande alegria acolhendo as coisas novas que vêm de Deus. Amém. Algo novo. Oh, sim. Algo novo. Algo novo. Quantos querem algo novo? Me ajudem. Gosto de você. Toda coisa nova é realmente muito legal. Sim, uma nova ideia, um novo território, nova área. Oh, sim. Oh, sim. Que bênção, que uma bênção. Realmente, que grande bênção. De fato. Número 4. A vara e o cajado. Eu costumava muito confortar. Conforto. Amém. Todo mundo diz muito conforto. Conforto e também muita alegria, sim, de verdade. Uau! Quantos de vocês sabem que há coisas que não podem ser resolvidas? Por favor, deixe as pessoas entrarem. Porque as portas permanecem fechadas e há uma discussão na porta. Já estou chegando. Você pode, se quiser, sentar-se confortavelmente no chão. O tapete está realmente muito macio agora. Uma das coisas que você receberá na igreja. Não perca isso. É um verdadeiro conforto. A tua vara e o teu cajado realmente me trazem um grande consolo. Onde você está precisando de conforto neste momento? Onde você precisa de conforto? Deixe-me te contar uma coisa. Não deixe absolutamente ninguém te enganar. O que realmente há neste vasto mundo são muitas coisas verdadeiramente dolorosas. Sim, é por isso que os bebês choram no dia em que nascem. Eles não riem. Por que isso? Quando o bebê finalmente chega, ou melhor, quando ele realmente sai? Não. Por quê? Porque todos eles te ajudam a respirar.
Então, eu realmente não sei por que você está chorando. Você poderia ter rido, Jó, mesmo diante de todas as adversidades. Ele disse com sua sabedoria que os dias do homem são verdadeiramente cheios e repletos de muitos problemas e desafios. Portanto, uma das coisas mais importantes que você vai receber através da comunidade da igreja é um profundo conforto e apoio. Conforto, sim. Se você já esteve lá, vai aprender o que a presença de alguém faz e o que alguém pode fazer para te consolar. Isso não tira o problema, mas ajuda. Eu não sei exatamente como isso ajuda, mas ajuda. No começo, nem eu não costumava valorizar isso. Mas com o passar do tempo, você percebe que até mesmo alguém que verdadeiramente e de fato te entende, há pessoas cujos olhos, de uma forma bastante expressiva, revelam até mesmo uma notável e profunda preocupação. Só isso já traz a cura. Sim, isso por si só já traz a cura. Se você está no hospital e percebe que todos os atendentes, todas as enfermeiras e todos os médicos, você é como um objeto. Você prefere, na verdade, encontrar um lugar onde alguém realmente se importa e se preocupa profundamente com o seu bem-estar. Sim. Então, até mesmo se preocupar realmente com isso. Ah, sim, sim, com certeza. Muito, bastante de fato, de verdade. O fato de alguém realmente se preocupar com você, com a sua dor nas costas, é algo muito significativo. Um irmão, ele contou para alguém, ele disse que quando eu cheguei, ele colocou a mão no meu ombro e se preocupou com a minha dor nas costas. Ele disse isso para mostrar o quanto eu o amava. Então o bispo realmente gosta de mim. Ninguém quer saber da sua dor nas costas. Contra o quê? Tome seu remédio. Você não pode ter um filho. E daí? Muita gente não pode ter filhos. Aguente isso. Você não pode ter. Só isso. Que pena. Você encontra alguém que realmente se importa com você. Só o fato da pessoa estar pensando nisso. Há pessoas por quem eu orei. Eu comecei a chorar profundamente enquanto orava por elas. Eu comecei a chorar de verdade, de forma sincera. Mesmo que eu não pudesse fazer absolutamente nada, a pessoa vai saber que eu sou tão afetado pelo que estou fazendo ou dizendo. Assim. Então não faça isso. Não seja tão distante. Alguns de vocês, se você tem um problema na vida, ninguém fica sabendo. Aí você fica sentado em silêncio e ninguém veio me visitar. E como? Como alguém vai vir te visitar se ninguém sabe se você mesmo se afastou? Veja, quando eu estava na faculdade de medicina, aprendemos sobre os deveres de um paciente. Um dos deveres do paciente, o dever psicológico, é buscar ajuda. É seu dever também procurar ajuda. E irmã, não é só a filha que precisa saber fazer o que for preciso para buscar ajuda. E é seu dever como paciente cumprir o tratamento, buscar ajuda, aceitar e acompanhar a ajuda dada. Isso faz parte dos deveres de um paciente. Então você não pode sentar e dizer que ninguém se importou. Ninguém. Esse ninguém. Como alguém vai saber? Ah, também é seu dever fazer parte de nós de tal forma que quando você estiver com alguma dificuldade ou surgir qualquer problema, isso nos envolva imediatamente. Imediatamente envolve um monte de gente. Ah, sim. Um dia minha mãe me perguntou com curiosidade, como você consegue conhecer tanta gente com tantos problemas e desafios? Sim, porque é assim mesmo que funciona. Esse é o trabalho essencial da igreja. Tua vara e teu cajado me consolam profundamente. Muitas vezes, em diversas situações, vi a grande necessidade de o pastor estar presente.
Outro dia eu estava em casa à noite. Sabe, muitas vezes estive na minha cama vestindo meu pijama. Pijama é um uniforme para dormir. E eu estava com meu uniforme de dormir. Eu já tinha me coberto e recebi um telefonema. E por causa do telefonema inesperado, tenho que me levantar rapidamente, vestir o meu uniforme de trabalho e sair de casa à noite. Muitas vezes, nenhuma vez, muitas vezes. Porque eu sei que tenho que estar lá. Não que eu vá verificar quando você me ligar e me disser que fulano está morto quando eu chegar aí. O que posso fazer? AP, você me diz, o que posso fazer? Eu me lembro de quando fui a algum lugar, sabe? Eu estava conversando com uma irmã. Ela disse, eu nunca chorei. Sim, ela recebeu uma ligação. O marido dela tinha sido morto. O marido estava morto. Então, algumas horas depois, por causa de onde eu estava, e quando recebi a notícia e liguei para ela, quando falei com ela, aí ela desabou. Depois, algum tempo depois, ela me disse, eu nunca chorei até você me ligar, assim que pudemos. E eu desabei. Recentemente recebi uma ligação, eu estava com minha roupa de dormir e de repente recebi uma ligação. E eu disse para mim mesmo, o que é isso afinal de contas? E eu tive que ir. Quando cheguei lá, a esposa dele tinha acabado de falecer. Ela estava deitada, quente, recém-falecida. Quando ele me viu, ele simplesmente se levantou e começou a chorar. Veio me abraçar. É por isso que eu estava lá, para que ele me abraçasse e para que eu também o abraçasse. E para que eu também chorasse com ele. Mesmo que eu não tenha passado por isso, eu tenho que chorar. Não estou fingindo. Isso me dói e deveria doer em todos nós juntos. Esse é o trabalho de um pastor. Quando você perde as coisas principais e essenciais que Deus oferece em uma igreja, você está perdendo algo muito importante. Então é seu dever se fazer conhecido e ser reconhecido. E os pastores precisam conhecer você. Você me vê aqui em pé pregando, mas saiba das muitas reuniões e conversas que já tive. Estou sempre conhecendo mais pessoas. Hoje conheci alguém chamado Salvador do mundo. Ele não é apenas um salvador de longe, ele também é um salvador. Qual é a primeira coisa para a qual a vara é usada? Tua vara e teu cajado. Número 1, para guiar e também para direcionar. Quantos vão se beneficiar da liderança? Aqueles que têm ouvido verdadeiramente têm se beneficiado, prosperando. Alguém como eu, que fez ciências, todos nós estávamos na 3ª série escolhendo matérias. As pessoas escolhem ciências, mas não conseguem. Aí fazem artes porque não entendem a maioria das coisas científicas, e os que não conseguem artes, então fazem negócios. Não, eu não quero discutir com você. Depois da igreja, venha depois da igreja, nós discutimos isso. Eu não quero discutir com você. Eu não sei por que você quer discutir comigo no domingo. E aí, quando você faz um discurso, eu realmente não consigo entender absolutamente nada. Tudo o que você está dizendo é basicamente isso. Será que minha mente deteriorou tanto que o entendimento desapareceu? Você faz o que fala. Você fala inglês, o mesmo inglês. E eu não sei o que você está dizendo. Que essa coisa de um jeito e de outro e de mais um outro será trocada por isso e por aquilo, e aquele corte de cabelo de um estilo e de outro, e diga se você é. Se você seguiu a liderança na igreja, então você realmente entendeu a mensagem. Seria líquido. Ah, sim, eu me lembro perfeitamente. Lembro-me de um dia em que estava com um grupo de membros da igreja, assim, um momento muito especial. A maioria deles não me obedeceu, não seguiu minha liderança, mas alguns deles fizeram. E eu fiz a arrecadação de fundos. Eu disse, quero que você faça oferendas agora. E eu disse, preciso de os 100 wire meats,
Um irmão se levantou. Ele sempre dizia, o que eu digo sobre dívidas e essas coisas, ele apenas se levantava dizendo, eu dou 100 mil. Ele acabou de assinar o cheque. Então sim, dólares americanos. Ó sim, eu sou dado a isso. Não havia televisão. Não foram nem 3 segundos de discussão. Disse 100 mil. Queria dar ainda mais. Ó sim. Liderança é. Se você rejeitar, porque você pode ver a igreja. Sim, é isso mesmo, a igreja visível. Nós imploramos por alguma coisa aqui. Nós forçamos você a fazer alguma coisa aqui. E está faltando algum dinheiro? Sim. Está faltando algum dinheiro? Por que você não aprende e compreende com o que é, com o que está presente em sua vida pessoal e então vê por que meus pequenos bispos construíram suas casas? Similarly. Mas alguns dos mais velhos ficam ainda mais amargos e profundamente ressentidos por não terem absolutamente nada, nenhuma posse material, nenhum apoio ou conforto e nenhuma esperança para o futuro. Incrível. Sim, porque mesmo quando eles tinham isso e acreditavam que ele dizia que deveríamos construir, nós construímos. Teremos alguma coisa. Acredite. Lindo. Você está dando os pontos. Você está dando os pontos. Rod e equipe devem liderar. Número 2, leia. A vara e o cajado abrirão o caminho. Quantos? Quando você vier à igreja, a partir de hoje, você estará atento a um caminho. Algo está sendo organizado para mim. Algo está sendo feito. Um caminho está sendo aberto. Uau, ó sim. E agora o número 3, vamos ler juntos, por favor. A vara serve para conquistar novos territórios. Uau, quantos de vocês estão realmente prontos para algo verdadeiramente novo agora? Algo novo. Alguém que vai receber um ente querido vindo de outro país. Sim, é isso mesmo, realmente. Nunca lhe ocorreu que você pudesse se casar com alguém de outro país. Não sei realmente quem é essa pessoa. Não sei se é deste lado ou deste. Mas, por favor, receba-o em nome de Jesus. Ó, sim. E alguns bebês vão nascer e, de fato, eles serão da minha cor. Sim, absolutamente. Bebês internacionais. Receba, amados e abençoados, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Algo novo. Assim. Número 4. A vara e o cajado são usados para confortar e trazer um profundo senso de segurança. Amém. Número 5. A vara é usada para a autoavaliação cuidadosa e para a medição precisa. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Veja Apocalipse capítulo 11. Ele diz, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e o anjo se levantou e disse, levanta-te e mede o templo e o altar, e também aqueles que adoram nele. Você vê a medição, o ato de medir e o altar, e então aqueles que adoram dentro dele. Você realmente avalia uma pessoa. E então, às vezes, o seu pastor ou o seu líder espiritual vai te avaliar e dizer que você está faltando amor quando eles te analisarem. Você está faltando amor, ou está faltando perdão, ou está faltando humildade, ou está faltando diligência, ou está faltando algo essencial. Você é preguiçoso, seja o que for. Mas veja, as pessoas não querem ouvir nada e não querem ser avaliadas. As pessoas não querem ser avaliadas. Só querem elogios, querem que adoremos você mesmo quando está errado. Quando você está errado e a situação é clara e você é analisado, você não quer ser corrigido. Você não quer que ninguém diga nada que não seja te elogiar. E eu não sei porque você deveria até dizer isso quando estamos todos em uma reunião e você sabe que nesta igreja, antes que perceba, vão falar tudo sobre você na frente de todo mundo e você nem sabe. Sim, nós dizemos, é isso que fazemos aqui. Vá para outra igreja. Vá para outra igreja onde não falam as coisas na frente das pessoas. Vá para outra igreja assim que terminarmos. Vá para outra igreja. Sua boca porra. Nós vamos falar sobre as suas coisas. Se você chegar atrasado, vamos dizer que você chegou atrasado. Isso vai ser mencionado em uma reunião.
Vai ser mencionado quando você estiver doando dinheiro para a construção de algo ou fornecendo dinheiro para o transporte, como o ônibus, ou quando estiver entregando dinheiro e os valores não estiverem batendo com a conta. Bem, essa questão será mencionada e discutida em uma reunião importante. Você não quer que a gente diga nada. Você não quer que a gente meça e faça um cálculo. Sabe, um dia eu disse para algumas pessoas que estavam, você sabe, realizando uma construção. Sim, eu disse, por que é que quando eu dou dinheiro para essa pessoa, ela sempre consegue construir tudo e ainda volta com muito mais dinheiro, dizendo que sobrou tudo isso, mas você, quando nós damos o dinheiro para você, nunca sobra troco, nunca sobra absolutamente nada, nada mesmo? E por que você deveria falar sobre isso? Você está tentando dizer que estamos roubando o dinheiro? Ou você só vai para outra igreja? Assim que terminarmos aqui, se você for para outra igreja, nós vamos te perguntar sobre isso. Por que é que quando você faz o orçamento de um projeto, você até inclui o custo da água? O custo da água você está cobrando pela água, isso, aquilo, tudo, enquanto os outros nem mencionam água. Por que existe uma pessoa comparativa exatamente como você fazendo isso? Se você está construindo aqui, outra pessoa também está construindo na casa ao lado. E nós vemos as diferenças. E então no livro de Apocalipse, a vara do pastor é usada para medir, comparar você com os outros e avaliar. Sim, sim. Olhe para a sua frequência. Uma menina pequena consegue levar 10 pessoas de ônibus. 10 ônibus. E você todo dia, adulto, cheio de desculpas. Cada vez mais desculpas. Não existe uma música assim. Cada vez mais desculpas. Por quê? Porque não podemos dizer isso. Porque não podemos falar sobre isso. Porque parte do trabalho pastoral, além de consolar, é medir. Medir, avaliar, analisar cuidadosamente, analisar os resultados obtidos, analisar o produto final, analisar os números precisos, analisar os frutos colhidos, analisar o dinheiro investido. Não deveríamos mais falar nada sobre nada. Deveríamos apenas te adorar e deveríamos nos curvar e te adorar. E te louvar e dizer coisas boas sobre você. E te honrar e dizer que você é verdadeiramente grande e é bom e te dar toda a glória, te dar todos os louvores. Vamos dizer que você mora na região e chega à igreja um pouco mais tarde do que alguém que vem diretamente de sua própria casa. Não deveríamos dizer absolutamente nada para você, de forma alguma, porque sua casa é logo aqui. Só você. Você já esteve em 7 relacionamentos desde que chegou à igreja. E não deveríamos falar sobre isso. Nós deveríamos apenas te dar glória e te adorar. E dizer que você é. Você é honrado, você é digno, você é. Você deve ser louvado. Nós te amamos, te adoramos, te honramos. Você está indo bem, você está indo bem. Você é o melhor, você é o melhor, você é o melhor. Enquanto isso, você, de forma inesperada, partiu o coração de 7 garotas e para todas elas, sem exceção, não foi de maneira alguma sua culpa. E não deveríamos de forma alguma falar sobre este assunto tão delicado. Vamos apenas dizer que te mandamos sair para comprar pão fresco. Meu caro amigo, te mandamos especificamente comprar pão para a nossa refeição. Só o seu pão, este pão que você tem, custa uns 25 cedis. O pão dos outros, o pão que eles vendem, custa apenas 10 cedis. Como assim, então? Não devemos dizer que o seu pão é muito mais caro que o pão dos outros. Não devemos dizer que o seu pão é mais caro que o dos outros. Deveríamos dizer que é mais caro. Então estamos fazendo a medição. Medição. Você está me ouvindo? Você está no telefone ou está me ouvindo? Deixe-me ver seu telefone. Está desligado.
Coloque isso em quê? Não deveríamos dizer que você está no seu telefone. Não deveríamos dizer que você está no celular quando estamos pregando. Traga um pouco de água e lide com esse cara. Traga um pouco de água. Eu vou lidar com esse cara. Você é um visitante. Ei, talvez ele seja um visitante. Começa bem antes de colocar água. Você nunca sabe de onde ele é visitante. Você está na igreja, mas você tem 3 pastores em 3 igrejas diferentes. Como é que uma pessoa tem 3 igrejas, 2 pastores e um profeta? Isso significa que você também não me vê como profeta. Por isso você tem 2 pessoas e um só. Uma igreja local, uma igreja internacional e um profeta. E não deveríamos dizer isso, mas é uma verdade importante. Diremos que você deve sempre saber disso, ter essa consciência clara quando for à igreja. Amém. A vara e o cajado, esses instrumentos de orientação, vão medir você, avaliando sua conduta e seu alinhamento. Oh sim. Oh sim. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se a si mesmos. Examinem-se a si mesmos se realmente estão na fé. Amém. E o número 6. A vara é usada para corrigir as pessoas. 1 Coríntios 4, 21. Sim, correção. Irei até vocês com uma vara ou com amor e com um espírito de mansidão e gentileza? Amém. Que assim seja, que a vontade divina se cumpra em todos os seus desígnios e propósitos e que tudo se realize exatamente conforme o planejado, em perfeita harmonia com a providência divina. Amém. Mostre-me a foto da estrada e da equipe. A estrada é para ser batida. Uau! Alguns de nós realmente precisamos passar por experiências difíceis e desafiadoras. Sim, para ser mais preciso, a correção que eu faria é a demissão. Repreensão. Repreensão aberta. A Bíblia fala sobre repreensão aberta. Você deveria agradecer a Deus por haver alguém forte o suficiente. Meus filhos costumavam contar. Eles não me contavam, mas eles costumavam contar para outros. Diziam que só 2 pessoas podiam nos controlar, papai e o bispo ou. O resto, incluindo a mamãe e outros, não conseguem nos controlar. Mas o bispo ou e o papai são as 2 pessoas que podem nos controlar. Sim, eles sabiam exatamente onde havia uma força considerável. Uma das grandes dificuldades é ter um pai que simplesmente permite tudo o que Paulo disse. Devo realmente vir e olhar para isso? A repreensão aberta é sempre melhor do que o amor secreto e não expresso. Repreender uma pessoa abertamente. Às vezes alguém precisa de uma repreensão aberta, sim. Caso contrário, as coisas não vão correr bem. E no dia em que você for repreendido abertamente, agradeça a Deus. A Bíblia diz que nenhuma correção é agradável, é depois. Não é alegre quando você está sendo corrigido, não é mesmo? Não é agradável. Alguns de vocês ficaram ofendidos desde que foram corrigidos. Desde o dia em que foram corrigidos, vocês se ofenderam e mudaram. Vocês simplesmente ficaram completamente quietos, totalmente retraídos, se afastaram por completo, recuaram de vez. Vocês estão em um retiro. Ninguém deve falar. Ninguém deve falar dos seus problemas, só elogiar você. Só querem que adoremos e elogiemos você. E agora você se tornou tão incrivelmente tolo. Você decidiu não falar absolutamente mais nada sobre coisa alguma. Um dia eu disse para a pessoa, faça isso. Ele disse, se eu tiver que fazer isso, então eu peço demissão. Então eu peço demissão. Peça demissão. Demissão. Aqui nesta igreja nós demitimos. Posso mostrar 7 pessoas que já foram demitidas do ministério em tempo integral. Fora.
Você não pode fazer isso aqui. Eu já demiti em todos os níveis. É por isso que a igreja está aqui. Veja, toda a igreja está aqui. O pastoreio também envolve isso. Se você acha que está vindo só para se aproveitar, então aqui está a igreja. Quero dizer, a glória de Deus está aqui e isso e aquilo. E então a glória do seu... Ele disse, veja, o diabo veio e disse para Jesus pular. Eu disse, ande no lugar mais seguro. Eu ando em um lugar que é o mais seguro. Eu não vou fazer coisas que são consideradas arriscadas. Vou fazer o que é certo, com bom senso. Sim, isso é o certo. Você não testa Deus. Você não testa Deus. Por isso você vê ganeses trabalhando no exterior. Eles são excelentes trabalhadores. Eles ganham prêmios. Mas quando eles vêm, estão trabalhando aqui, entende? Não, ninguém. Não. Quando você demite alguém, sabe, quando El estava no K, um dos cirurgiões, ele está morto agora. Ele disse este lugar, se você trouxer 3, foi o que ele me disse. Ele disse que se você trouxer 3 homens brancos, a coalizão mudará para controlar este lugar. Sim, ele disse sim. Agora, se você demite alguém ou faz alguma coisa, parente, tio te ligar. Este conhece, você recebe ligações. Isso e aquilo. Por que isso, por que aquilo, isso e aquilo. Ah, por favor. Esse é meu primo, é o caçula do meu irmão. Isso e aquilo, o trabalho, nunca vai funcionar. Sim, mas quando eles vão para o exterior agora, para um país estrangeiro, você não conhece absolutamente ninguém lá. Você vê os guineenses trabalhando de forma muito pontual e dedicada. Sim, eles são realmente muito eficientes. Então aqui, tanto faz, a situação é bastante diferente e complexa. Pela graça nós te amamos. Queremos que você esteja trabalhando. Trabalharemos com você para sempre. Sim, mas se você sair, há algumas coisas pelas quais você não pode ser elogiado. Há algumas coisas. Se você não vê a pessoa, significa que você abriu uma porta larga para certas coisas que destruiriam tudo. Sim. Lembro-me da companhia aérea AING. Não quero mencionar o país de onde veio, mas um dia ele decolou de um certo país cujo nome começa com G, sim. E tem um parafuso. Há um parafuso que supostamente sai das rodas. Para que quando as rodas subam as rodas, quando o avião subir, as rodas ficarão dentro. Mas o homem no chão, ele de forma inesperada, esqueceu completamente de se mover junto com os outros passageiros que estavam presentes. E eles foram embora, seguindo o seu caminho. Não vou lhe dizer o nome desse país. E as rodas não conseguiam entrar. Sim, cheio de passageiros. Sim. E então a passagem aérea, o avião voou com as rodas para o próximo destino, uma cena realmente incrível e surpreendente. Você consegue imaginar uma situação como essa? Mas depois a pessoa estava trabalhando lá normalmente, integralmente. Não mencionarei a companhia aérea, não sei se você sabe a diferença. Eles são diferentes. Existem tantos países no mundo. É por isso que você pergunta por que esses brancos, por que eles são assim? Eles são assim. Por isso as companhias aéreas deles também são diferentes. Um dia eu conheci uma companhia aérea, ela decolou. Você vê o aeroporto de onde decolou. O mar é praticamente meu aeroporto. Quando a pista termina, tem estrada, praia e então mar. E o avião decolou assim. Cheio de passageiros. Cheio de passageiros. Quando subiu, ele finalmente alcançou o topo. Direto para a água, 4 passageiros. Quando os mergulhadores entraram, eu conheço alguém, ele foi encontrado. Eles o encontraram no assento dele. Então eu encontrei alguém que conhecia uma conexão com aquele avião. Então eu perguntei por quê. Eles disseram, ele é muito sério. Não conseguimos de fato ver o real motivo disso. Não há nada de errado com o avião. Mas algumas das regras eles nem conseguem dizer. Ele diz que é muito sério.
É por isso que às vezes você traz pessoas brancas. Você vê tantas organizações. Há um homem branco no topo. Você disse, não, você não pode ir. Você está fora. E quando essas coisas são aplicadas em organizações ganenses, nós não o fazemos. Nós não gostamos disso. Sim. Dizem que você é um homem mau. Ele é isso, ele é isso. Ele não entende as coisas. Isto e aquilo. É isso que cria a riqueza e a prosperidade. Sim, todo mundo. Não, nem todo mundo morreu. A primeira pessoa a nadar. Agora esses, os nadadores. Por isso sempre encorajaria vocês, líderes, a aprenderem a nadar. Como se nunca tivesse ouvido isso antes. Deus me livre que você passe por algo assim. Mas se porventura isso acontecer, você certamente vai se lembrar claramente. Meu amado pastor me disse, e ele me encorajou profundamente. Mas eu achei que era só, ele estava só falando. A primeira pessoa a chegar à margem foi um francês. Sim, ele nadou do avião até aqui. O avião caiu na água a mais ou menos 1 milha de distância. Então agora você precisa ser capaz de nadar à noite do Mar Negro, passando pelos tubarões. O próximo foi um nigeriano e o número de pessoas que sabiam nadar. Todos eles chegaram e o resto se afogou. Sim. Então você não deve ficar chateado se algum dia for corrigido na igreja, pois é Deus te treinando. Porque muitas vezes nós não precisamos de elogios, mas o que você não tem é alguém para te corrigir, uma correção severa. Porque alguns de nós tivemos festas tranquilas, sim. Deixa eles fazerem o que quiserem. Deixa eles fazerem o que quiserem. Deixa eles fazerem o que quiserem. Ou até mesmo você cresceu sem pai, ou deixa eles fazerem o que quiserem. Mas você vem para a igreja. Se você vier para a igreja e se aprofundar na igreja, você vai ver as mães. Até mesmo as mães delas, são mães do mundo ou não são do mundo? Elas são realmente do mundo ou não são de forma alguma? Elas certamente vão te encarar de frente com toda a sua intensidade. Você está realmente vendo tudo isso? Sim. Sim, indeed. Nós deveríamos apenas te adorar. Nós deveríamos apenas te adorar quando você termina o que está fazendo. Você quase matou todas essas pessoas. Uma vez eu tive um rapaz, ele liderou o comboio da cruzada. Não era para dirigir depois das 14 horas para sair. Ele saiu depois das 18 horas, dirigiu a noite toda e bateu todo esse comboio. Nós deveríamos te adorar. Nós deveríamos te louvar. O que deve ser feito? Uma pessoa assim, o que deve ser feito? Estou perguntando o que deve ser feito. O que deve ser feito? Sim. Mas é exatamente isso que realmente não gostamos. Você diz que ele é um tirano. Não importa o que você diga. Os frutos falam por si mesmos. Sim. A liderança da sua organização falida ou do seu grupo falido que está afundando revela o tipo de liderança que você tem. Ela revela. Sim, sua forma afundando revela a profunda sabedoria do experiente capitão. Não fique bravo com a correção, porque nenhuma correção é agradável quando está acontecendo. Mas depois muitas das pessoas que você vê por aí já foram corrigidas. Ou elas já tiveram problemas. Correto. Você vê todos eles andando por aí. Se eu fosse até mencionar quem é essa pessoa, o que aconteceu, pelo que essa pessoa passou, o que aconteceu, você diria, sério? E eles estão sorrindo, então eles estão sorrindo mesmo, porque no final das contas é verdade. Sim. E no final das contas é a coisa certa. Você realmente quase matou todos nós e deveríamos adorá-lo. Devemos adorar você? Oh, yes, sim. Que grande bênção.
Número 7, terminamos. Quantas pessoas vão realmente se beneficiar com essa vara e essas coisas? Então, quando você for à igreja, dizemos, Charlie, agora vamos para RO e Staffo. Vamos pegar a vara de pescar e outras coisas necessárias. O número 1 é o quê? O número 7 é alimentar as ovelhas. Miqueias 7, versículo 14. Apacenta o teu povo com a tua vara. Amém. O rebanho da tua herança que habita solitário em meio a um campo fértil. Amém. Alimentação. Então hoje estou alimentando vocês com conhecimento e compreensão. Se vocês ouvirem o que estou dizendo, todos vocês estão irritados com suas mães, com seus pais. Você percebe que sua mãe estava apenas te medindo e seu pai estava apenas te corrigindo. E isso é tudo. Como você pode ser verdadeiramente ungido e abençoado quando o seu caso, a sua situação atual, está completamente perdido e sem esperança? Ninguém mais vai realmente falar de você. Sim, absolutamente ninguém mais vai de fato falar de você. Nunca mais. Mas quando há esperança, nós conversamos. A Bíblia diz claramente, apacenta as tuas ovelhas, apacenta o meu povo com a tua vara. As correções e as medições são uma parte muito essencial do que realmente precisamos e é necessário. Sim. Até mesmo em um casamento, quando chega ao ponto em que a pessoa não pode ser corrigida, esse é o fim do casamento. Você fez algo sem graça, não tem sal nenhum. Não podemos dizer, não podemos conversar. Ninguém pode falar absolutamente nada. Assim que algo é dito, uma atitude, uma expressão ou um movimento, tudo realmente muda. A atmosfera muda para pior, como se um gás tivesse sido liberado em todo o lugar. O semblante muda. A partir de hoje, quando você vier à igreja, espere receber alimento. Sim, ele diz, alimentarei meus filhos com conhecimento e entendimento. Quantos aqui receberam mais conhecimento e entendimento? Sim, sim. Você tem mais conhecimento e entendimento? Sim. Ah, sim. Muitas vezes, ao longo da minha jornada, tive questões e discussões significativas com meus bispos sobre certas coisas e doutrinas. Essas coisas, que foram objeto de muita reflexão, são precisamente os fundamentos que nos levaram a ter as igrejas que hoje possuímos. Sim, essas reuniões, de fato, reuniões agitadas. Sim, reuniões agitadas. Estou sempre tendo reuniões agitadas. Na semana passada, eu estava tendo reuniões agitadas. Sim, as pessoas estavam sendo avaliadas, direcionadas, alimentadas, corrigidas. Sim, é isso que nos dá o que temos. Então Deus está abençoando você hoje. A partir de hoje, abra seu coração. Todo mundo diz, meu coração está aberto lá em cima. Seu coração está aberto? Não consigo te ver. Seu coração está aberto? Para que seu coração está aberto? Número 1, para o que seu coração está aberto? Para liderar e mover você com autoridade. Não seja rebelde. Não se rebele contra isso. Número 2. A vara e o cajado abrem caminho para quantos estão atentos. Talvez algum meio gentil e adequado seja criado para mim, feito especificamente para mim, com todo o cuidado. Número 3. O Senhor está aqui para receber novidades. Quantos estão prontos para algo novo? Uau! Então, quando você for transferido, não fique bravo. Um dia irei a esta igreja e transferirei algumas pessoas dela. Sim. Eu vou dizer, você vai. Sim. Você vai. Não fique bravo. Não se preocupe muito.
A vara e o cajado que usei para consolar, você está pronto para ser consolado? Oh, sim, que você não precise de muito conforto. Eu te imploro, por favor, Deus, livra-nos do mal. Amém. Número 5. A haste é amplamente utilizada para a medição e a avaliação de diversos aspectos. Uau, que interessante. Você está pronto para ser medido? Você está realmente pronto para alguém lhe dizer que você é muito baixo, ou talvez muito alto, ou até mesmo muito gordo? Alguns de vocês, se alguém ao menos falar sobre seu peso. Sabe, um dia eu me meti em uma enrascada séria. Sim. Conheci uma irmã que era membro da igreja. Você sabe o que eu disse? Você quer saber em que encrenca eu me meti? Você tem certeza de que não vai saber o problema? Eu disse, você está linda hoje. O problema é em que me meti. Por que você está dizendo que estou bonita hoje? É hoje que estou bonita, estou olhando, estou observando. Você está muito bem hoje. E ontem? Desde então não tenho mais dito para as pessoas que elas estão bem hoje. Então, se eu não disser que você está bem hoje, é por causa do que aconteceu em 1983. O quê? Já vi isso antes. Medição. E número 6. A vara é usada para corrigir e disciplinar as pessoas. Você está pronto para ser corrigido e aprender? Olha, eu realmente li agora mesmo. Por favor, mostre-nos a imagem da vara e do cajado, que são símbolos importantes. Você conhece essa parte arredondada? Você sabe para que serve? Disseram que você não consegue guiar tão bem a ovelha com a parte da vara, a parte de baixo, aquela que está mais próxima do solo. Então eles usam essa parte arredondada para segurar o pescoço da ovelha e depois levantar a cabeça. Com a cabeça baixa não te escutam. Eles levantam a cabeça e vão por esse caminho. Alguns precisam que o pescoço seja segurado e direcionado para esse caminho. Vocês estão entendendo a vara e o cajado? Sim. Diga ao seu vizinho que o seu pescoço precisa ser levantado para que você seja mostrado o caminho certo. Quantos de vocês percebem que às vezes a igreja parece como se seu pai e sua mãe estivessem na igreja te guiando? Isso é verdade? Dizendo para você tomar banho. Eu não tenho falado com vocês sobre as meninas. Vocês acham que elas... Mas aí vocês veem as estrelas da dança. Então elas vêm e dançam aqui. Dança de testemunho. E o que elas dançariam, não dançam quando vão para a batalha das mulheres, suando. E nós não deveríamos dizer, deveríamos apenas te adorar verdadeiramente e com todo o nosso coração. Deveríamos apenas te louvar, deveríamos apenas te agradecer. Deveríamos apenas dizer que vocês são realmente muito boas dançarinas. Mas não deveríamos falar sobre o banho. Então a dança começa. Por favor, certifiquem-se de sempre tomar um bom banho quando chegarem em casa. E em número 7, a vara é um instrumento essencial e fundamentalmente usada para alimentar as ovelhas, provendo-lhes sustento e direção. Levante sua mão e diga com fé: Jesus, tua vara e teu cajado me consolam profundamente. Amém. A partir de hoje, abro o meu coração para receber plenamente a vara e o cajado em nome de Jesus Cristo. Todos de pé, por favor, todos de pé agora. Que bênção, realmente. Levantem as mãos. Agradeça a Deus por guiar. Ouçam, quantos de vocês acreditam que Deus os guiou em algo hoje? Levante sua mão e agradeça a Ele apenas por essa coisa. Senhor, Tu falaste comigo hoje, Tu me guiaste hoje. Eu recebo isso hoje, em nome poderoso de Jesus. Pai, obrigado por falar a cada coração. Nós te amamos, te louvamos, te agradecemos, te damos glória em nome de Jesus.
Coloque sua mão na sua mão e diga: Senhor, estou pronto. Estou realmente pronto para receber toda a vara e cajado que o Senhor tem para mim. Seja correção, seja medição, seja alimento, seja direção, seja avaliação, seja consolo. Eu recebo de Ti, meu Senhor, tudo aquilo que eu preciso receber. Muito obrigado. Eu recebo todos os aspectos da Tua graça e do Teu amor. Eu Te agradeço profundamente por isso, em nome de Jesus. Muito obrigado por abençoar as crianças e mudar nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E enquanto toda a cabeça está curvada e todo o olho fechado, se você quer entregar sua vida a Jesus nesta manhã, nesta tarde, eu quero orar com você agora. Se você quer entregar sua vida a Deus, talvez alguém tenha te convidado, mas você quer entregar sua vida a Jesus. Apenas levante sua mão assim. Veja como eu levantei minha mão assim. Você quer entregar sua vida a Jesus? Quer entregar sua vida a Deus? Levante sua mão assim e venha até mim. Venha até aqui. Venha de onde você está. Deus está verdadeiramente mudando e transformando a sua vida. Veja bem, este é um lugar de salvação e de esperança. Amém. Um lugar de salvação e de bênçãos. Levante suas mãos e faça esta oração comigo. Diga: Jesus. Aqueles que estão vindo, por favor, venham rápido do andar de cima. De onde quer que você esteja vindo. A igreja tem mais de 100 metros de comprimento, então é bem longe. Levante suas mãos e faça esta oração. Diga: Jesus, por favor, me perdoe pelos meus pecados. Tenha misericórdia de mim. Lava os meus pecados, faz de mim uma nova pessoa. Me desculpe pelos meus pecados. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor Jesus Cristo. Hoje eu confesso humildemente que sou um pecador. Purifica-me, por favor. Ajuda-me, perdoa-me e concede-me a tua divina e eterna graça. Faz de mim uma nova pessoa. Por favor, escreve o meu nome no livro da vida eterna. A partir de hoje, neste exato momento, eu recebo Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador e meu Senhor, agora e para sempre, com todo o meu coração. Por favor, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agora levante sua mão direita assim. Repita comigo agora com toda a sua fé e convicção. Satanás, a partir deste exato momento, em nome poderoso de Jesus Cristo, eu te expulso e te rejeito completamente da minha vida. Saia imediatamente da minha vida para sempre, em nome de Jesus. Agora levante as duas mãos. Diga: Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te agradeço muito, meu querido Jesus. Eu vou te servir para todo sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Vocês sabem, todos vocês aqui, não voltem para seus lugares. Quero que vocês sigam o sinal. Sigam-me. Aquela é uma das nossas pastoras ali em pé. Sigam ela. Ela vai levar vocês para aquele lado e então eles vão conversar com vocês por 2 minutos. Depois vocês voltam e se juntam a nós. Tudo bem? Espero que vocês não tenham deixado nada onde estavam. Certo? Vão por aqui. Deus abençoe vocês. Podem se sentar. É hora da comunhão.